evangelho àqueles que precisam. E aí sim vem o crescimento horizontal. Quem entendeu, diga amém. Quem sabe o crescimento horizontal? Não sabe? Vou ensinar para você. Vou colocar a calça hoje, eu falei que estava apertada. Acho que eu cresci horizontal. Esse é o crescimento. Não é inchaço, é crescimento. Amém, queridos? O que é crescimento, pastor? Pedro pregou. Agregaram naquele dia mais de 3.000 almas. Alguém cresceu vertical? Não, a igreja cresceu horizontal. É isso. Não é, meu pastor? Atos capítulo 1, versículo 6, diz assim, se tiver a NAA, ou você acompanhe pela sua Bíblia, em nome de Jesus. Então, os que estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Respondeu Jesus: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixados no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que lhe foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo que vocês o viu subir. E você aplaude ao Senhor. Irmãos, olha o privilégio dos discípulos. Andaram com Jesus, foi ensinado por Jesus, viram em Jesus o exemplo a ser seguido, receberam de Jesus as instruções acerca de todo o trabalho. Certo dia, Jesus conversando, em mais uma instrução, a Bíblia vai dizer que Jesus se elevava, subiu ao céu, à vista dos discípulos. O privilégio que eles tiveram em ser concretizado mais uma palavra do Senhor Jesus aos discípulos. Olhe para essa luz. Jesus está subindo. Daqui a pouco os seus olhos, se você olhar fixamente para o céu, para a luz, assim como os discípulos olharam para a luz, uma nuvem o cobriu. Jesus. E os discípulos, com os olhos fixados para o céu. Poderia acrescentar na Bíblia, mas não é o caso. Não só os olhos, mas a boca aberta. Porque Jesus subiu. Privilégio que esses discípulos tiveram. Mas a Bíblia relata em Tessalonicenses que eu e você também teremos um privilégio. Qual é esse privilégio? Que nós subiremos e encontraremos Jesus nas regiões celestiais. É por isso que o valor dessa terra, ele não pode prevalecer ao nosso coração. O que vai prevalecer na minha e na tua vida é que nós subiremos e encontraremos com Ele.
tem promessa para os discípulos, tem promessa para mim e a tua vida, assim como os discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus sendo elevado ao céu, como está escrito na palavra, assim eu e você, nós subiremos ao encontro dele. Mas esse não é o tema da palavra. O tema da palavra que Deus me deu, eu ministrei domingo, que o Espírito Santo, Ele está, Ele habita em você. E a sequência do estar, Ele está para quê? Que diferença o Espírito faz na nossa vida? Esse é o tema da mensagem. O quê? O poder. Os discípulos estavam preocupados, porque Jesus já estava anunciando o que havia de acontecer. E quando a Bíblia diz então, o que estava reunido, perguntaram a Jesus, esse então, existe um assunto antes, e é o que está escrito aqui, do 1º até o versículo 4, a instrução de Jesus. Jesus estava relatando, olha, ficai em Jerusalém, porque João, ele batizou com água, mas eu o batizarei com o Espírito. Eu o batizarei com o Espírito, por esses dias, por esses, e o Espírito Santo veio. Quando Jesus disse mas, no versículo 8, esse mas aqui, ele vai trazer uma separação. O que foi falado e o que será falado. O que foi falado por Jesus antes desse mas, não cabe a nós saber quando o Senhor vai restabelecer o reino de Israel. Quando o Senhor, respondendo à pergunta dos discípulos, vai restaurar o reino de Deus. Só precisa de restauração algo que foi destruído ou danificado. E Jesus estava instruindo, não olhe para aquilo que você vê, mas creia na minha palavra, que vai se cumprir em vocês. Esse mais aqui tem uma grande diferença. Eu vou trazer para os dias de hoje, para você entender, para ficar melhor. Eu era, hoje eu sou. Eu vivia, hoje não vivo mais. Hoje eu vivo em Cristo. Eu fazia, hoje eu não faço mais. Jesus estava dizendo, eu vos escolhi na qualidade, no erro, da maneira que você estava, mas não irá permanecer. Eu irei mudar a situação. Eu derramarei sobre vocês o meu Espírito. Eu derramarei sobre vocês poder do Espírito. Não cabe a vocês conhecer quando que Deus vai fazer na tua vida. Não cabe. Cabe a nós entender que nós já recebemos o poder. E esse poder veio a descer sobre nós, o Espírito Santo. Estava falando com a pastora Carla, domingo eu ministrei sobre o Espírito Santo. Recebi uma convocação de reunião na Academia dos Pregadores. Qual tema? O Deus
esquecido, Espírito Santo. Quarta-feira vai ter essa reunião, pena que eu vou estar no culto. O Deus esquecido, o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, mas por que o Deus esquecido? Porque a minha atitude e a tua, quando não agrada a Deus, é porque eu esqueci do que habita. É porque eu esqueci do poder que está liberado sobre a minha e a sua vida. Quando pecamos, é porque eu estou fazendo isso. Espírito Santo, só um minutinho. Eu quero te esquecer aqui, porque eu precisa se prevalecer na minha vida aquilo que está aqui dentro. A carne está gritando, eu preciso alimentar ela. Aí eu esqueço do Espírito Santo. Só que Jesus liberou sobre a tua vida poder. Jesus, ele operou milagres. Os discípulos viram isso. Nós temos conhecimento que Jesus operou milagre na minha e na tua vida. Temos esse conhecimento? Sim ou não? Sim. Agora, o poder que o Senhor liberou sobre nós, Ele liberou primeiro sobre os discípulos, para cumprir a sua palavra. Não se afaste de Jerusalém. Vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minha testemunha. Você sabe o que é testemunha? Quem já foi numa audiência aqui? Você não vai lá testemunhar para defender ali uma causa. Testemunha de Cristo é você estar disposto a defender essa causa e disposto a morrer e defender por essa causa. Vocês serão minhas testemunhas. Testemunha de Cristo tem que estar disposto a morrer para defender a causa de Cristo. Vocês serão minhas testemunhas. Quando você olha para os discípulos, a morte de Tiago foi a fio de espada. O único aqui que não morreu foi João, para se cumprir a palavra de Deus. Morreu, calma, morreu de velhice. E os demais, crucificado de cabeça para baixo. Será se eu e você estamos dispostos de ser testemunha de Cristo? De morrer com esse poder, ou fugir com esse poder que está sobre nós? O Espírito habita, e através do Espírito habitar, nós temos o poder. Jesus operou um milagre. E quando os discípulos obedeceram a instrução de Jesus Cristo, permanecendo em Jerusalém, em uma reunião, eles receberam, primeira experiência, falar em língua, através do poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que na primeira pregação de Pedro, através do poder do Espírito Santo, em Jerusalém, depois da pregação, agregaram-se mais de 3.000 pessoas. Através do poder do Espírito. Olhe para o seu irmão ao lado. O mesmo poder que estava sobre os discípulos, hoje está sobre você. Aleluias. Pedro e João, depois da promessa de Deus, de ter recebido o poder do Espírito Santo,
está indo para o templo orar. Ele encontra o coxo de nascença. E olhando a necessidade que o coxo pedia, que aquele pedinte pedia, Pedro não olha para o físico. O físico era para matar a necessidade da carne, mas Pedro olha para o espiritual. O que eu tenho não é ouro, não é prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, seja curado. Esse mesmo poder, meus amados irmãos, está sobre a tua vida. Usa o poder do Espírito Santo que habita em você, sobre as causas que você tem vivido. Levanta a cabeça, para de se fazer de vítima, para de se apequenar. Usa a autoridade do Espírito Santo sobre você. Valoriza o que Deus te deu. Valoriza o que habita em você. Valoriza. Valorizar para quê, pastor? Para lutar contra a sorte, para lutar contra tudo aquilo que às vezes te tira da presença de Deus, te dá burburinho no joelho e você não consegue olhar para você e para a promessa de Deus. Mas eu não aguenta. Quanto mais tu falar que não aguenta, mais Jesus vai mandar a situação, só para provar que você aguenta. A maior ameaça em Jerusalém chamava-se Saulo para os cristãos. O Espírito de Deus convoca Ananias, desce até a rua direita. Lá tem um homem por nome Saulo. Meu Senhor, muito eu tenho ouvido falar desse Saulo que mata e persegue os teus servos. Mas o Espírito de Deus fala: é isso para mim, um vaso de valor. Ananias desce até a rua direita, impõe a mão sobre Saulo, que há 3 dias não comia, não bebia e estava cego, em consagração. Quando Ananias põe a mão, ele volta a ver, através do poder. E não só voltou às suas vistas, mas foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Olhe para mim, olhe para o seu irmão ao lado, olhe para o espelho que está à tua frente, tome vergonha na tua cara. O poder do Espírito Santo está sobre você. Se coloca de pé, levanta a tua cabeça, coloca os joelhos no chão e enfrenta essa situação, porque Deus, Ele é contigo. Deus é contigo. Aleluias. Aleluias. Você quer saber se Deus Ele é contigo? Atos 23:11. Coloca para mim no telão. Aleluias. Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, quem? Pondo-se de pé ao lado de, diz, coragem. Paulo estava preso. Paulo disse, Jesus disse, Paulo, coragem. Eu vou ler de novo. Na noite seguinte, um Senhor pondo-se do lado de Paulo. O Senhor, na sua aflição, Ele está do teu lado. E a palavra nessa noite é
coragem. Na situação que você vive, saiba que o Senhor, Ele está contigo, Ele está do teu lado, e Ele te diz nessa noite: meu filho, minha filha, coragem. Agora tem algo precioso que é para mim e para você, para ter coragem. Pois assim como você deu, o que é testemunho? É defender a causa de Jesus. Se tiver que morrer, se tiver que sofrer, sofra. Porque isso será testemunho diante de Deus. Pois assim como deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Paulo estava pregando em Jerusalém, Jesus estava lá. Paulo estava preso em Roma, Jesus estava lá. Levaram Paulo, transferiram Paulo para questionar Paulo, e Jesus disse para Paulo: coragem, porque assim como você desse testemunho de mim em Jerusalém, assim se faz necessário também em Roma. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Não desanime. Não se limite a essa situação. Pastor, eu estou desesperado, o que eu faço? Mateus 6,6. Não vem contar para mim não. O máximo que eu vou fazer é te ouvir e voltar de novo para a palavra. Então crie um relacionamento. Senhor, eu quero ouvir. O Senhor está dizendo que se eu der testemunho aqui na Vila dos Remédios, em Pirituba, em Taipas ou qualquer bairro dessa cidade, se eu der testemunho de ti, o Senhor está comigo. Dar testemunho de Cristo é você estudar o seu comportamento. Aquilo que era, já foi. Aquilo que você é, ainda vai vir mais. É progressivo, é crescente, é evolutivo, através da palavra de Deus. A resistência às situações virá, mas se você permanecer, você vai subir e vai encontrar o Senhor no caminho, assim como os discípulos encontraram. Pastor, o que eu faço com esse poder? Certo é, irmãos, que nós precisamos ter habilidade para lidar com alguma situação. Os que trabalham com ouro, eles sabem do valor. Eles precisam se especializar. Eles precisam dar atenção, pois estão trabalhando com algo muito valioso. Os que colocam o envelope nas cadeiras aqui, eles precisam olhar para esse envelope, saber o valor do envelope, que é bem pequenininho, mas o valor não é material, ele é espiritual. Então, quando você trabalhar, dê o valor, seja um especialista, coloque o seu coração, faça com prazer, faça com amor, e essa mudança de comportamento, de atitude, vai fazer com que você seja uma testemunha. Você está defendendo a causa. Quando tem um envelope do chão, ele não é meu, ele faz parte do reino. E
Então eu pego e guardo. Eu estou defendendo a causa. Coisas muito simples que às vezes eu vejo por aqui. A igreja, vou aproveitar. Aqui é um templo. A igreja é viva. E se eu olhar para as coisas do céu e dar testemunho naquilo que é mínimo, o Senhor, Ele está sobre, os olhos dele está sobre todas boas e ruins. Olhe para dentro de você. Analise o seu comportamento. O que precisa mudar? Jesus, eu preciso mudar. Eu tenho o poder do Espírito Santo para mudar. A obra do Espírito Santo é capacitar, ensinar, exortar e te direcionar. O Espírito Santo, ele toma decisão, sim. Ele toma. E quando ele falar não vá, não vá. Quando ele falar vá, vá. Os discípulos estavam descendo para uma região. O Espírito Santo se levantou. Não, não vá. O Espírito Santo visitou os mestres e falou: separa para mim Paulo e Bernabé, porque eles estão prontos para a obra. Decisão do Espírito Santo. Nós precisamos aceitar o que o Espírito Santo nos direciona. Ele nos dá poder, sim, mas Ele tem poder sobre nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só. É um só. E o Deus Espírito Santo, Ele não pode ser esquecido. Não estou falando de sapatear. Não estou falando de falar em línguas. Eu tenho o Espírito Santo, eu rodo na igreja, eu pulo, eu falo em língua, tudo. Eu estou falando de mudança. Eu estou falando de transformação. Eu estou falando de sensibilidade. Eu estou falando de obediência. Aquilo que só o teu interior conhece. Não é o que os meus olhos veem. Não é o que os olhos dos meus irmãos veem. É aquilo que eu reconheço, que Ele habita sobre mim. E Ele me deu poder. E eu não vou usar o poder dEle ao meu favor, mas iremos permitir que Ele use esse poder dEle em prol do reino de Deus. Em prol do reino de Deus. Poder para tomar decisão. E esse poder, ele vem exatamente quando você se depara com uma situação. Eu sempre falei para minha esposa, eu falei: filha, no momento de uma adversidade, não se desespere, fique calmo, e você vai saber que naquele momento eu estou precisando de você. E quando eu desmaiei, ela já testemunhou aqui. Quando eu estava desmaiado no banheiro, ela ouviu a voz do Espírito Santo, as mesmas palavras que eu falava para ela: calma, no momento que você precisar socorrer alguém, é porque a pessoa precisa, você não pode se desesperar, mantenha-se calmo, e o Espírito Santo dará estratégia, assim como deu estratégia para ela, para salvar a minha vida. Esse mesmo Espírito, Ele habita sobre você. Esse mesmo poder está sobre a tua vida. Não é que eu sou baixinho, não é porque você é alto, não é porque é branco, não é porque é de cor, é o coração. Ele habita. Ele escolheu você para fazer de você uma morada. Ele escolheu você para repousar o poder sobre a tua vida.
para restaurar a família, para dar um aconselhamento assertivo. E aquele que queria tirar a própria vida, ele toma a decisão através do poder do Espírito Santo sobre a tua vida, a não tirar a própria vida, e tu serás testemunho de Cristo, e aquele a qual você socorrer, irá buscar o caminho de Cristo, e será salvo pelo poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Ele visita a tua casa, Ele visita a tua família, Ele visita as tuas orações, Ele traz um bom fruto sobre a tua vida, pelo poder do Espírito Santo. Sabe aquelas coisas que você fala, tive uma ideia, eu tive uma ideia. Tenha sensibilidade, é Ele. Coloca a mão nos teus ouvidos assim, nas suas orações. Tira todo o comichão daqui, tira cera, tira pelo, tira comichão, limpa, que eu quero ouvir a tua voz, a tua voz. Se o teu ouvido estiver entupido, Ele fala ao teu coração. Ele fala. Se o teu coração estiver inflamado, Ele coloca uma mensagem nos teus olhos para você ver. Se tu estiver cego, Ele levanta um profeta para falar contigo. Se o teu coração estiver endurecido, Ele te leva para a olaria para tratar. O poder é dele. Ele fará aquilo que Ele quer sobre a tua vida. Não resista ao poder dele sobre a tua vida. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Esqueci a passagem, mas Deus vai dizer que Ele não quer tuas vestes. Não adianta você rasgar. Muito obrigado. Livro de Jó. Não quer que você rasgue as tuas vestes. Quer que você rasgue o teu coração. Sabe o que é isso? É você falar, eu sei que eu não escondo nada mais. Eu sei que tudo o Senhor sabe. E eu não quero perder mais, eu quero ganhar. Sou crente, mas minto. Tenho um olhar julgador. Tenho uma fala grossa. Minhas atitudes são inadequadas. Não gosto de muita gente. Sou seletivo. Mas, Senhor, eu não quero perder aquilo mais precioso, que é a tua presença. Quando você rasga o coração, assumindo tudo isso, você está dizendo, eu sou essa pessoa, Espírito Santo, mas eu estou disponível para a transformação. Não administre transformação. O que é isso? Pode trabalhar em tudo isso aqui, mas isso aqui não mexe não. Não é completo. A obra do Espírito Santo na nossa vida, ela é completa. Posso te dar um conselho? Vai sempre existir falhas. Porque se você achar que não existe falha, você já está falhando. Olha o biquinho do árbitro só. O Hermes fez história aqui com o jeito dele, a gente ama. Tem um monte aqui, quando ele vai viajar, tudo fica imitando.
de discípulos aqui, principalmente os jovens. Mateus, Ian, Pedro, né? Gabriel. Ainda bem que é por bem, viu, meu irmão? Ainda bem que é por bem. Mas quando reconhecemos, a Rebeca mesmo ama, né, Rebeca? Mas quando reconhecemos as nossas falhas, a gente fica mais próximo do Espírito Santo. Ele habita, entenda isso, ó, ele habita sobre nós. Mas quando reconhecemos as nossas falhas, nós ficamos mais próximos. Nos aproximamos. E quando nos aproximamos, o comichão sai, as escamas saem, a mente volta a funcionar. O problema acabou? Não, está tudo aqui. O que mudou? A sua forma de enxergar para resolver. Eu fui atender uns 4 meses atrás um homem, e ele falou para mim: bispo, ó, o problema é o mesmo, mas o que mudou aqui dentro trouxe uma mudança para resolver, enxergar de uma forma diferente. E aquilo que era um grande problema para mim, tornou-se pequeno perante aquilo que eu recebi. Isso aqui é coisa pequena. Coisa pequena. Você sabe o caminho que ele estava querendo antes de receber a presença do Espírito Santo sobre a vida dele? O caminho era a morte. Ele estava buscando suicídio. Mas o Espírito Santo, quando ele abriu o coração, fez a transformação. E os problemas? Os problemas a gente resolve. É coisa pequena. Vamos falar do amor de Deus. Os teus problemas se tornarão pequenos. Levanta a tua mão. Os teus problemas se tornarão pequeno perante a grandeza da mente espiritual que o Senhor te toca nessa noite. A sabedoria do Espírito Santo. Você recebe essa palavra? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Tem alguém no